Nesse vídeo, eu vou mostrar as estruturas da escápula do cão. Então, bora lá. A escápula, a gente enxerga ela como um triângulo. E aí, esse triângulo vai possuir 3 ângulos. Um ângulo cranial, um ângulo caudal e um ângulo ventral. O ângulo cranial vai acabar unindo essas duas margens, essa e essa. Então, ele vai unir a margem cranial da escápula com a margem dorsal. Desenhando na própria escápula seria isso daqui, margem dorsal, margem cranial. E isso daqui seria o ângulo cranial. O ângulo caudal, que aqui na escápula estaria aqui, vai unir a margem dorsal com a margem caudal. E o ângulo ventral é a articulação aqui do ombro, ou articulação escapulohumeral. Então, vimos essas margens da escápula. Essa face que a gente está observando é a face lateral. Depois a gente vai observar a face medial, ou também conhecida como face costal, por estar em contato com as costelas. Então, na face lateral, o acidente ósseo que a gente observa de início é essa grande espinha da escápula. E aí eu vou mudar um pouco o posicionamento desse osso para facilitar no entendimento das fossas. Então, essa angulação é mais ou menos como fica a escápula num cão, num gato, ou mesmo em nós humanos, ela fica angulada, ela não fica daquele outro jeito que a gente estava visualizando a imagem. Por que é interessante a gente observar a escápula nessa angulação? Porque a espinha da escápula vai definir para a gente 2 fossas. Então, uma fossa que está acima da espinha e uma fossa que está abaixo da espinha. E tem um vídeo que eu já fiz falando sobre acidentes ósseos, que se você não sabe qual que é a definição de uma espinha, de uma fossa, de um sulco, é interessante você assistir esse vídeo antes. Então, essa espinha define para a gente essas 2 fossas que são arcabouços para a musculatura. A fossa que está acima da espinha é a fossa supraespinhal. Então, essa ideia de supra é justamente por estar acima da espinha e fica mais fácil de observar o que seria esse acima, que a gente não utiliza na nomenclatura por gerar uma série de ambiguidades, mas nessa angulação, isso daqui mostra pra gente o que seria acima, ou seja, uma fossa supraespinhal. E da mesma forma, essa espinha também vai definir pra gente aonde que está essa outra fossa, que na verdade seria abaixo da espinha. Então, por isso, essa fossa aqui é a fossa infraespinhal. Então, agora voltando para essa imagem, aqui está a espinha da escápula, aqui eu tenho a fossa supraespinhal e aqui eu tenho a fossa infraespinhal. Caminhando distalmente a essa espinha da escápula, a gente chega nessa proeminência que chamamos de acrômio. Então, isso daqui é o acrômio. Os equinos, por exemplo, não possuem esse acrômio. Então, quando a gente caminha distalmente na espinha da escápula de um equino, essa espinha ela vai desaparecendo e não forma aqui essa proeminência na região mais distal. Nos cães e nos gatos, aqui no caso uma escápula de cão, possui esse acrômio. E nesse acrômio existe uma parte específica, que é essa região mais distal, ele se processa, ele se projeta formando um processo amato. Então, de novo, acrômio, e aqui eu tenho um processo amato. Na escápula dos felinos existe ainda uma outra projeção do acrômio, que é o processo supramato. Mas aqui, como é uma escápula de um cão, existe apenas o processo amato. Observando a margem cranial da escápula, ela faz esse trajeto com essa curva, com essa incisura. Então, isso daqui é a incisura da escápula. E essa incisura marca para a gente uma região do colo da escápula. Então, aqui eu tenho a incisura e aqui o colo da escápula. A região articular da escápula é chamada de cavidade glenoide. E próxima dessa cavidade glenoide existem 2 tubérculos, um tubérculo
cranialmente e um tubérculo caudalmente. Ou, se a gente pensar de novo naquela angulação, seria um tubérculo acima da cavidade glenoide e um tubérculo abaixo da cavidade glenoide. Então, esse tubérculo aqui é o tubérculo supraglenoide. E esse outro aqui é o tubérculo infraglenoide. Observando de novo com essa posição da escápula agora mais angulada, aqui estaria o tubérculo supraglenoide, então acima da cavidade glenoide, e aqui o tubérculo infraglenoide, abaixo da cavidade glenoide. Lembrando que esses termos acima, abaixo, à frente, atrás, a gente não usa, então a gente precisa substituir isso por um termo que não gere ambiguidade. Então, eu só estou exemplificando com esses termos para que a gente entenda de onde isso surgiu, qual foi a linha de raciocínio para a gente chegar até essa nomenclatura. Então, supraglenoide, infraglenoide, ou supraespinhal e infraespinhal. Então, aqui eu tenho o tubérculo supraglenoide e aqui eu tenho o tubérculo infraglenoide. Antes da gente passar agora para a face medial ou face costal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui nesse vídeo. Uma coisa importante da gente também lembrar sempre que a gente observar um osso é que essas projeções ósseas, que a gente chama de acidentes ósseos, eles são formados por alguma tração ou por alguma força agindo pela superfície óssea. Então, quando a gente tem uma espinha, eu sei que alguma coisa gerou aqui uma tração nessa superfície óssea para que essa área se projetasse, da mesma forma que nesses tubérculos ou no próprio acrômio. Então, sempre que olhar para um osso, a gente precisa pensar qual estrutura está tracionando essa região para gerar esse acidente na superfície óssea. Então, não esqueçam dessa informação que é importante na hora do estudo dos acidentes ósseos. E uma última estrutura aqui nessa face lateral, que também é observada pela face medial, mas nessa margem dorsal da escápula, existe aqui uma cartilagem aumentando essa superfície de contato, mas essa cartilagem na escápula, que é a cartilagem escapular, ela é menos proeminente nos cães e nos gatos, se a gente comparar, por exemplo, com os equinos. Mas existe aqui uma região de cartilagem junto da margem dorsal da escápula, que por conta da técnica anatômica para que essa peça fosse feita, essa cartilagem acabou sendo retirada e aí ficou somente o tecido ósseo. E aqui a gente tem agora a face medial ou face costal dessa mesma escápula. Então aqui estaria a margem dorsal, que existe aqui a cartilagem escapular, a margem cranial, junto aqui da incisura escapular, aqui o colo da escápula, margem caudal e aqui a cavidade glenoide. Nessa face medial, que também é chamada então de face costal por conta do contato com as costelas, aqui é possível observar essa região que é o que a gente chama de face serrátil. Esse nome é por conta do músculo que se fixa nessa região, que é o músculo serrátil. Então, essa face serrátil vai ser a área de fixação do músculo serrátil. E aqui existe uma fossa para o músculo subescapular, e aí a fossa recebe o mesmo nome. Então, a fossa subescapular e o músculo que está nessa região é o músculo subescapular. Nessa face medial, também é possível observar os tubérculos que eu havia comentado na face lateral. Então, aqui está o tubérculo infraglenoide e aqui está o tubérculo supraglenoide. E existe uma outra projeção que é o processo coracoide. É uma projeção que se direciona medialmente. Essa vista não é a melhor vista para conseguir observar o processo coracoide, mas ele está aqui nessa região que eu acabei de pintar. E esse processo coracoide, ele é bem delicado nos cães e ele é muito mais definido nos gatos. Então, nos gatos, esse processo coracoide, ele é bem mais demarcado do que nos cães. Mas os cães, tanto os cães como os gatos, possuem aqui o processo coracoide, que é a área onde o músculo coracobraquial se origina. Então, o processo coracoide é a origem do músculo coracobraquial. E nessa vista também fica claro aqui a região do colo da escápula. Então, aqui fica melhor até do que na face lateral.
Então, aqui seria o colo da escápula. Quando for estudar sobre a escápula e sobre as estruturas da escápula, é importante, então, a primeira coisa, entender cada acidente ósseo, e para isso a gente já tem um vídeo aqui sobre acidentes ósseos. Lembrar que todo acidente ósseo é resultado de alguma força que foi exercida sobre a superfície óssea, e aí então a gente consegue nomear esses acidentes ósseos de uma forma mais intuitiva do que decorar esses acidentes. Existe um padrão que a gente acaba seguindo, então aqui, por exemplo, quando a gente fala dos tubérculos supraglenoide e infraglenoide, então seguir essa linha de raciocínio é mais fácil quando a gente vai estudar sobre os acidentes ósseos de cada osso.